Fala pessoal, tudo bem? Então, tem muita gente que tem dúvida nesse texto aí, que fala do ladrão da cruz, se ele foi para o céu, se ele não foi para o céu, se Jesus foi ao céu ou não foi. E aí eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês como que funciona, como que aconteceu esse texto aí. Tá lá em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Eu vou ler o texto, depois eu vou explicar algumas coisas para vocês. E eu vou explicar para vocês, eu vou justificar por que o ladrão ele não foi direto para o céu. Muita gente vai falar assim, pô, mas Jesus está dizendo ali que está comigo hoje no paraíso, ele foi para o paraíso de fato ou não? Então eu vou explicar para vocês aí. Versículo 39, e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele no caso Jesus, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro o repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem mal nenhum fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, aqui que está a chave da charada, hein? Jesus disse-lhe, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vou explicar algumas coisas, depois eu vou voltar no versículo 23. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês, que é bom a gente observar nesse texto. Claro que eu não vou aprofundar muito no texto, porque senão esse vídeo fica muito grande. Porque dá pra gente aprofundar bastante coisa aqui. Primeira coisa que eu quero destacar no texto é que os dois ladrões, eles conheciam Jesus. O primeiro ladrão só que um ladrão debocha, o outro ladrão se humilha diante de Cristo. Então, o primeiro ladrão, ele fala assim, né? Ele fala, se tu és o Cristo mesmo, então Jesus, ele era muito conhecido. Então, todas as pessoas conheciam a Cristo, inclusive os dois ladrões. Os dois ladrões conheciam Jesus, já tinham ouvido falar de Jesus. O primeiro ladrão fala, se o Senhor é Cristo mesmo, se salva e salva nós. Ele não tinha o entendimento que a salvação era uma salvação espiritual, né? A salvação para a vida eterna. Ele queria ser salvo daquele momento, daquela situação ali. Acontece no dia de hoje, né? Muita gente está passando um momento difícil, busca Deus, aí aquele momento difícil passa, aí ele volta para o mundo, volta a fazer as práticas do pecado normal, tipo, Jesus já me livrou, agora eu vou voltar a fazer o que eu queria. Porque ele quer uma salvação momentânea, ele não busca a salvação espiritual. O outro ladrão ainda briga com ele ainda, fala, cara, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Cara, que esse cara conhecia Jesus mesmo, que ele ainda tem certeza absoluta que Jesus estava ali sem motivo nenhum. Jesus estava sendo condenado sem nenhum motivo, porque Jesus não tinha cometido nenhum erro, ou melhor, nenhum pecado para poder estar ali. E ele aí aproveita e roga ao Senhor, Senhor, se possível, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Ele reconheceu que Jesus era rei. Reino, ele diz reino, ele vai reconhecer que Jesus é rei e que pode salvá-lo. Isso que é importante também. Na verdade, pessoal, essa é a parte mais importante do texto, tá? Não é a questão de se ele foi ou não, ou o tempo. O importante é que Jesus está garantindo para ele a salvação. Então, a outra parte importante, que se você abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 20, versículo 27, está dizendo assim, Jesus vai dizer assim, então disse Jesus, né, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, que é vosso Pai, para o vosso Deus, que é o meu Deus. Então, assim, esse versículo também é depois da ressurreição de Cristo. Então, depois da ressurreição, o próprio Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos e para Maria, né? Olha, não me segures, porque eu ainda não vi o Pai. Jesus está deixando bem claro. Outra coisa importante, lá em 1 Pedro 19, lá em 1 Pedro 3,19, 1 Pedro 3,19, depois você lê, vai testificar que Jesus foi ao Hades. Jesus foi aonde? Foi ao inferno. Quando Jesus morre, ele vai ao inferno, entendeu? Ele vai ao inferno. Depois eu posso falar com detalhe o que Jesus foi fazer no inferno. Mas ele vai ao inferno, ele não fica preso no inferno, que a Bíblia também vai dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Então Jesus foi ao inferno e saiu de lá vitorioso, com a chave da morte, chave da vida. Depois Jesus vai dizer, todo o poder é me dado agora no céu, na terra, debaixo da terra e todos os lugares. Ele já era dado, agora foi dado mais ainda. E aí, agora, tá, Henrique, mas o ladrão, se Jesus não foi ao céu, né? Então a gente vai agora
pegar o texto, a parte que eu falei que é a parte que gera dúvida na galera. O versículo 43 diz assim, ó. E disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha como que a gente vai ler esse versículo agora. Falar ele, ó. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Você vê que cada forma que eu falei, ela é diferente, ó. Em verdade te digo, estarás comigo hoje no paraíso. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O verbo tá indicando um futuro, né? Presente do futuro. Então, olha só. Jesus, quando eu fui pro grego, para pesquisar esse versículo, no original grego, a gente tem 2 pontos aí, já assim, e disse-lhe Jesus, 2 pontos, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esses 2 pontos, no original, no grego, ele tá depois do hoje. Então, aqui na nossa tradução, né, o 2 pontos está em Jesus. Na tua aí deve estar o 2 pontos, deve estar até no te digo, 2 pontos. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas no original está escrito assim, ó, em verdade te digo, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. É como se eu estivesse dizendo para ele, ó, eu estou te dizendo hoje que um dia você estará comigo lá no paraíso. Entendeu? Essa é a questão. Ah, mas então onde que o ladrão foi parar? O ladrão, a gente vai ver também Jesus falar da parábola, né, do rico e Lázaro. A gente vai ver seio de Abraão, que é uma área de descanso. E quando Jesus ressuscita a filha de Lázaro, e Jesus ressuscita... a filha de Lázaro não. A filha do... Qual é o nome? Filha de quem? Agora esqueci. Enfim, quando Jesus ressuscita Lázaro, esqueci quem foi que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou a filha de alguém aí, agora esqueci. E Jesus ressuscitou, quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus vai dizer assim, ó, ele dorme. Então, a pessoa quando morre, ela entra num estado profundo de sono, que vai ressuscitar no último dia, no juízo final, aí vai ser condenação ou salvação. Porque todo mundo que está indo para o céu, tem que saber por que está indo, porque, claro, aceitou Jesus de coração e viveu plenamente para ele. E reconheceu que ele é o único suficiente Salvador. Mas quem foi para o inferno tem que saber por que está indo para o inferno. Entendeu? Então, existe esse critério aí. E o Hades, Henrique? Então, quem morrer sem Jesus vai para esse tal de Hades, que é uma antessala do inferno. O inferno, meu irmão, esquece. A Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, ninguém está lá ainda, né? Uns vão dizer que que tem alguém lá, que tem demônio lá. Mas, assim, a questão aqui é que Jesus morre, vai ao Hades, pega a chave do inferno e envergonha o diabo, envergonha a morte, volta e também envergonha aquele povo que estava lá no Egito, que passou lá no deserto, volta, ressuscita no 3º dia, e esse camarada que aceitou Jesus ali, que morreu, ele provavelmente está no seio de Abraão descansando para a salvação. A Bíblia vai dizer que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado no céu. Esse é o meu entendimento. Esse camarada, ele não foi direto para o céu, entendeu? Até porque a gente vai ver lá em, se eu não me engano, Salmo 24, se eu não me engano. Depois vocês veem, existe um versículo no Salmos que vai decretar a entrada de Jesus aos céus. Jesus é o primogênito entre os mortos. Então, quando Jesus ressuscita, ele anda um pouquinho com os discípulos, ele ascende aos céus. Quando ele ascende aos céus, aí sim, é a entrada triunfal de Jesus aos céus, que existe os anjos anunciando, ó portões celestiais, a quem vem é a glória dele, do Senhor Jesus. Jesus entrando na eternidade, entrando no céu. Então, aquele camarada não poderia entrar antes de Jesus, né, no paraíso, no céu, com Deus, né? Ele disse que vai para o Pai. Então, esse camarada não podia entrar. Então, ele só vai entrar depois do juízo final. Aí sim, juízo final, agora sim, salvação, paraíso, esse camarada vai estar. Aí, como eu falei para vocês, né? Se a gente aprofundar no texto legal, a Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, se Jesus está dizendo hoje estarás comigo, esse hoje de Jesus pode ser o quê? Pode ser daqui a 1000 anos, daqui a 300 mil anos. O hoje de Jesus, ninguém sabe?
Deus, Abraão, farei de ti uma grande nação. Pô, meu irmão, a parada se cumpriu depois de muitos anos, entendeu? Noé, faz a arca que eu vou mandar chuva. Tá, mas quando? Quando o senhor vai mandar? Não, ele só obedeceu pela fé, vou fazer a arca. Quando o senhor quiser mandar, o senhor manda. E por quanto tempo Deus deixou a chuva cair sobre a terra? Ele ficou lá, caraca, agora? Deus não falou, vamos continuar aqui. Deus não falou, então quando tiver chuva. Então assim, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O pessoal pensa, não, porque ele foi salvo naquele momento. Amém. A parte mais importante do texto é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E que ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. E que um debochou, conhecendo ele, debochou, e teve um que acreditou. Muita gente conhece Deus, conhece Cristo, mas debocha, não está nem aí, vive a sua vida de qualquer maneira, debocha. E tem gente que conhece Cristo, se humilha e busca o Senhor todos os dias. Isso que é a parte mais importante do texto. Não é se o cara foi hoje ou foi amanhã, é importante que a gente vai encontrar ele lá. Eu vou para o céu, você vai para o céu, a gente vai encontrar ele lá. Amém, glória a Deus, no juízo final. Porque quem morre agora, pessoal, quem morre agora vai para o seio de Abraão, ou vai estar no momento de descanso, um sono profundo, ou vai estar lá curtindo esse seio de Abraão com Abraão lá, até vir o juízo final, que realmente aí a gente vai ser salvo, porque quem já entrou no seio de Abraão já tem garantia, pô, se eu tô aqui é porque eu já vou ser salvo. Quem morreu foi pro Hades, já sabe que vai ser condenado, entendeu? E é esse texto aí que eu deixo para vocês, esse pequeno entendimento. Galera, esse é o meu entendimento, tá bom? Pode colocar aí nos comentários o seu entendimento. Tu acha que ele foi direto, não foi? Jesus foi pro céu, não foi? Beleza? Eu respeito o comentário e o entendimento de todo mundo, tá ok? Só vou te pedir para se inscrever no canal, deixar um like e deixar um comentário. Valeu, galera. Muito obrigado.